deram uma sugestão ali de pregar com todo mundo em pé o tempo todo e as orações serem de olhos abertos. Estou aqui avaliando se eu acato essa sugestão aí. O pastor Matheus falou que eu daria a resposta dia 8, né? Eu só dei a resposta uma semana depois, dia 14. Foi no sábado, né? Você mandou mensagem durante a semana e disse assim: agora não é sábado. A gente teve uma reunião lá na igreja e aí no sábado, à tarde, é que eu fui dar a resposta para ele, 14 de janeiro, quase um mês antes aqui do retiro. Graça e paz. Amém. Paz do Senhor. Amém. E aí, beleza? Amém. Meus irmãos, há algo implícito e ao mesmo tempo explícito quando o Tiago escreve aqui para o povo. Começa falando sobre oração, termina falando sobre oração, mas nessa última página do capítulo 5 eu decidi não pregar sobre ela, mas praticarmos ela nesta manhã. Em vez de falarmos sobre oração, já temos muitos bons livros sobre oração, né? M. Bondes que o diga, Felipe Yancey que o diga, entre outros, muitos bons livros sobre oração. Nós, enquanto batistas, produzimos muitos materiais bons sobre oração, mas oxalá se nós praticássemos tudo aquilo que nós já temos escrito, né? Falando da importância da oração, dos pilares da oração, dos elementos da oração e tantas outras coisas. O capítulo 5 de Tiago, de 13 a 20, fala para orarmos por 4 coisas, pelo menos, enquanto prosseguimos na fé cotidiana. Fala para orarmos pelos enfermos, fala para orarmos pelos desviados, fala para orarmos pela nação, fala para orarmos por aqueles que passam por problemas. Então eu queria desafiar você a fazermos 4 grupos aqui nesta manhã. E aí depois eu vou trazer, na verdade, um devocional em outro texto, em outro livro da Bíblia, para alicerçarmos esta mensagem aí, dividida em 6 momentos, nesses dias aqui de retiro. Glória a Deus. Vamos ler juntos isso aqui? No 3 a gente ora junto, a gente lê junto. 3. A oração remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus, mas também a oração nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Pronto, é isso o livro de Tiago. Se for da vontade de Deus, ele remove. Se não for, a remoção, ele nos capacita para lidarmos com sabedoria e usarmos ou enfrentarmos os problemas usando-os para a glória de Deus também, para cumprirmos o propósito de Deus. Abra sua Bíblia aí agora, por favor, em Romanos, capítulo 16. Fé para continuar orando, mas também fé para continuar no serviço. Não poucas vezes, meus irmãos, acontecimentos como o que aconteceu aqui na dispersão desta igreja, leva-nos ao desânimo, leva-nos ao cansaço. Nós falamos algumas vezes disso aqui, das nossas motivações em servir. E nesta manhã, usando o texto de Romanos, eu queria falar sobre aquilo que era uma necessidade que fez também Tiago escrever essa carta. O povo não parar de servir apesar dos problemas. O povo não parar de servir apesar dos dilemas, apesar das tribulações, apesar das adversidades, apesar das lutas. Eu acredito que Paulo expressou um pouco disso também aqui em Romanos 16, falando sobre famílias que estavam a serviço de Deus, apesar das dificuldades. E eu creio também que nós precisamos de fé para continuarmos servindo a Deus, apesar das dificuldades. Mas antes de ler o texto, deixa eu tributar louvor a Deus
por esses dias aqui também, pela graça que Ele nos concedeu de estar com os irmãos, de estreitar laços com o pastor Mateus e a sua família, com outros irmãos ali que a gente conhecia assim de vista, ou de ouvir falar, né? E agora os nossos olhos contemplaram assim mais de perto e pudemos conversar um pouco aí nesses dias. Louvar a Deus pelo tanto que nós fomos abençoados aqui pelos irmãos nesses dias, com o cuidado que tiveram conosco, o carinho, os doces, quer dizer, muitos doces lá no quarto, né? E a gente chutou o balde, sabendo que foi parada a dieta. Nosso nutricionista que nos aguarde, e louvar a Deus por esses dias aqui. Ontem, durante a festa, eu comentei algo com o pastor Mateus que realmente nos marcou, que foi ver ali um certo tribalismo geracional reunido, e os irmãos, eu fiquei até com vergonha, viu? Eu vi alguns irmãos lá que eu sei que tem mais de 60, mais de 70, muito mais animados do que eu. Eu fiquei com vergonha, fiquei constrangido. E fui até pro meio lá, fiz trenzinho, né, até disfarçada, enchi um pouquinho os pés lá, comi bastante, mas que eu digo assim, de alguém que anda muito assim nas igrejas por aqui e nessa região centro-oeste, e algo diferente eu vi ontem ali na festa, os irmãos muito animados e todos juntos, né? De fato, um privilégio participar do retiro aqui com os irmãos. Muito obrigado por esse tempo. Romanos 16, do 1 ao 16. Fé para continuar no serviço é a admoestação de Tiago ao povo e é o testemunho de Paulo aqui para esse povo. Então, aquilo que Tiago admoesta, Paulo testemunha que estava vivendo e estava vendo aqui com muitos irmãos. Quantos aqui desejam, estão orando para terem filhos aí esse ano, além do pastor Antônio? Mas o Mateus quer pentacampeão, né? Pentacampeão, é 5. Filhos da fé, discípulos, né? Mas quantos estão aí? Quantos estão? Deixa eu ver aí, orando aí. Levantou o pé, levantou o pé logo aí, a mão. Bom, capítulo 16 aqui, capítulo 16 de Romanos, para você que está orando por isso, há uma lista aqui de sugestões de nomes, tá bom? Várias sugestões de nomes aqui para os seus filhos. Então, presta atenção aí que algum pode já ficar guardado aí no seu coração. Diz assim, Romanos 16, a partir do verso 1 na minha versão. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província por vocês, na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem-os da casa de Aristóbulo. Olha isso, olha o nome fera. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, ninguém supera isso, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito do
Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. E aí, há ou não há muitas opções? Todas as vezes que Paulo escreve suas cartas, ele tem algo muito claro no seu coração. Tiago também parece que estava seguindo esse padrão, dando mais atenção para o segundo ponto aí desse padrão que Paulo usa, que é falar de doutrina e de conduta. São essas as divisões de todas as 13 cartas de Paulo que nós temos no Novo Testamento. Uma parte ele fala de doutrina, outra parte ele fala de conduta. Uma parte ele fala de saber, de conhecer, outra parte ele fala de praticar. Uma parte ele fala, entre aspas, de teoria, outra parte ele fala de prática. Uma parte ele fala sobre cognição, a outra parte ele fala sobre afeição. Então, Paulo entende, assim como Tiago, que é de suma importância associar o diálogo da prática e viver aquilo que se canta, que se ora, que se estuda, que se devota na palavra e que se crê e que se prega. E não é diferente na carta aos Romanos. No capítulo 1 ao capítulo 11, há uma suma teológica de Paulo, né? Alguns teólogos chamam a carta de Romanos de a Cordilheira dos Andes da teologia. E nós vemos aqui vários esboços de Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, falando sobre a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, as etapas da salvação, de conversão, regeneração, justificação, santificação, glorificação. E também Paulo glorifica a Deus, dando a Ele tributo e louvor por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. É assim que ele encerra praticamente o capítulo 11, nesse bloco de doutrina, falando no versículo 36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Então, começamos o capítulo 12 de Romanos, Paulo agora falando da conduta, da prática, da ortopraxia, da vivência daquilo que já se sabe. E para viver isso, ele encoraja o povo a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, o culto da vida, o culto que não termina no domingo, ou que não acontece só no domingo. Como diz João Alexandre na sua música, enquanto o domingo for o nosso único dia sagrado, nós não entenderemos o que é o Evangelho. A igreja de domingo também é a igreja de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, e por aí vai. Como diz a música da banda Resgate, 7 dias da semana eu quero andar com Deus, 30 dias e lá vai mais de um mês, mas vai num dia dos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Você deveria ouvir banda Resgate. Então, quando nós olhamos para essa dinâmica, Paulo vai dizer que o teste dessa prática das doutrinas são os relacionamentos, assim como o Tiago. E aí o capítulo 12 vai falar sobre amar a Deus, sobre como nos relacionamos com Deus, como nos relacionamos conosco, como nos relacionamos com os irmãos da fé e como nos relacionamos com os inimigos. E aí vai caminhando, e chegamos no capítulo 16, o capítulo da saudação, o capítulo da conclusão, e ele vai, meus irmãos, testemunhar de pessoas que experimentaram triunfos se transformando em vitórias, como lá em Tiago nós vimos no primeiro dia. Irmãos que testemunharam junto com Paulo, ou foram canais de edificação para a vida de Paulo, vivendo sabedoria do alto, vivendo uma fé que estava no DNA dessas pessoas, no testemunho de vida dessas pessoas,
uma fé para viver, uma fé para vencer e uma fé também para continuar. Paulo continuou. E sabe, Paulo continuou com a ajuda de muitos irmãos da fé. Paulo não continuou por si mesmo. Segundo alguns estudos, provavelmente Paulo teve mais de 60 pessoas participando do seu ministério. E muitos deles melhores do que Paulo em muitas coisas. Tito treinava a líder melhor do que Paulo. Apolo pregava melhor do que Paulo, e é o próprio Paulo quem fala sobre isso. Paulo se cercou de pessoas de fé também para que ele continuasse. Pessoas que o ajudaram, pessoas que ele formou, pessoas que ele sentia saudade, como Timóteo, como outros que caminharam junto com ele. A fé que nós precisamos para continuar não é uma fé que se conjuga no singular. Não é uma fé do eu, mas é uma fé do nós. Não é uma fé do meu, mas é uma fé do nosso. Então o desafio nosso para continuarmos nessa fé é substituirmos o eu pelo nós e o meu pelo nosso. E é tudo isso que Paulo está falando aqui no capítulo 16. Meus irmãos, a igreja é uma pluralidade. E como eu tenho dito aqui nesses dias, é uma coletividade apacentadora. O pastor Mateus falava ontem de algo para nós trazermos para hoje, em termos de compromisso com a fé cristã, com a fé que Deus tem colocado no nosso coração, seja de reconciliação, seja de entrega total, seja de consagração dos dons e talentos, de empregar a vida no serviço do Rei, como nós cantamos lá no hino do cantor cristão. Então acredito que olhar para esse texto e olhar para o testemunho de Paulo em consonância ao testemunho e à admoestação de Tiago, nos faz pensar em 3 coisas, pelo menos, baseado nesse capítulo. Primeiro, que nós precisamos ter casas abertas para abençoar outras pessoas, para acolher outras pessoas. Veja que Paulo cita pelo menos 3 vezes a igreja que se reunia com eles. A igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. A igreja que se reunia na casa de fulano. A igreja que se reunia na casa de ciclano. Dentre as experiências e o testemunho de Paulo, Paulo está dizendo que essas casas eram um local de reunião, onde a igreja de Deus se congregava. Tanto em Corinto, quanto em Roma, a casa de Priscila e Áquila, por exemplo, não era só um lugar onde eles descansavam. Era um santuário onde Deus era glorificado e as pessoas poderiam ali também, reunidos com eles, aprenderem acerca de Deus. Uma nota de rodapé. Não é fácil abrir a casa. Nós gostamos das nossas coisinhas, né? Tem uma igreja lá nos Estados Unidos, a North Point, do Andy Stanley, é muito conhecido como teólogo, como pastor prático, e lá eles têm uma máxima, e a máxima é quantos passos um visitante precisa dar até chegar na nossa cozinha. Eu falei assim, esse pastor deve conhecer Minas Gerais. É possível, né? Porque lá em Minas, no lugar de receber as pessoas, aqui no Goiás também tem um pouco disso, né? No Goiás também, né? Porque lá é muito mineiro. O lugar de receber bem as pessoas não é na sala. A sala é um lugar de passagem, né? Quando as pessoas chegam na casa da Dona Geraldina, minha mãe, e ela não vai para a cozinha, minha mãe fica ressentida. Não, que mesmo está bom, Dona Geraldina, vou entrar, não, vou ficar só na área. Tem sempre o alpendre, né? Tem sempre a área, a sala, e aí a cozinha. E aí chega na cozinha que a coisa acontece. É na cozinha que a vida acontece. Quando você vai conversar com alguém, na cozinha. E sempre regado de alguma coisinha. É o café medroso, né? Como o pastor Simvaldo fala, que não anda sozinho, vem sempre acompanhado. Uma peta, uma rosca, um queijo, um milho cozido, um mingau. Tudo quanto é coisa, né?
uma broa da minha sogra, não minha sogra seja uma broa, as broas que a minha sogra faz, broa de frango, pensa na delícia, é bênção, meus irmãos. As casas desses irmãos aqui, broa de frango e de calabresa, eu nunca vi igual em nenhum lugar do Brasil, né? E acho que nunca vou ver. Alguns vocês viram, é verdade. A gente já exportou para cá, para algumas famílias, algumas outras já foram lá e conheceram. Sempre está perguntando como é que minha sogra está. Por causa daquilo que ela faz. É uma broa de sal assada, recheada. É glória, é glória. Céu na terra. As casas dessas pessoas citadas aqui por Paulo, Priscila, Áquila e tantos outros, eram casas que estavam abertas. E em especial esse casal abriu seu lar para hospedar a igreja de Deus. Não era um lugar de descanso, era a extensão da igreja. Eu acredito piamente que, e eu não estou falando especificamente de pequeno grupo, não necessariamente, mas de termos casas abertas, e isso vai desembocar consequentemente, né, na questão dos pequenos grupos, casas abertas para acolher. A irmã Clotildes contou alguns testemunhos de sua mãe fazendo lanches aqui no início das igrejas de Taguatinga, né? A saudosa PIB, a Central, a Memorial, os intercâmbios que aconteciam, e jovens vindo do Piauí para arrumar emprego, e congregando, e entregando a vida para Cristo, e muitas casas foram abertas nesse período. Talvez alguns dos irmãos aqui sejam frutos dessas casas que foram abertas e te acolheram lá. Eu, por alguns lugares que passei, algumas casas me acolheram como parte da família, enquanto missionário ou irmão, estudante, e me acolheram, e ali a igreja acontecia na sua dinâmica também. Então veja, irmãos, que hoje nós precisamos de famílias que abram as portas de sua casa, mesmo em meio a essa correria. Voltando ao que eu disse na introdução, os problemas que nós passamos, os desafios que cada um de nós temos, não podem ser empecilhos para que nós venhamos nos disponibilizar enquanto família para o serviço de Deus. E uma das coisas que demonstra essa disposição é abrirmos a nossa casa. O lar é um dos principais instrumentos da evangelização do mundo. Não podemos abrir mão de fazer da nossa casa uma extensão da igreja do Deus vivo. Meu sonho e o sonho de muita gente pode ser o de orar junto com você lá no sofá da sua sala, ou na cadeira confortável daquela mesa nova que você comprou ano passado na Black Friday. Eu sei que eu falava com algumas pessoas ontem, o desafio de nem sequer dar bom dia no elevador, né? A gente passa por isso também no condomínio que nós moramos. Às vezes parece que a gente está ofendendo as pessoas quando a gente dá um bom dia lá, né, no condomínio. As pessoas, por que bom dia, né? Tipo assim, por que você está dando bom dia, cara? Ou abaixa a cabeça e respondem bom dia assim baixinho e vão saindo. Meus irmãos, nós somos contraculturais. Se há essa característica no DF, e eu sei que essas pessoas somos nós, aqui também na igreja, e às vezes trazemos isso nessa reserva, né? As únicas pessoas que frequentam nossas casas são os parentes, e olhe lá. Alguém que não seja parente seu já almoçou na sua casa? Alguém que não é parente seu já jantou, já experimentou desse fricassê que você sabe fazer? Eu não, eu estou na fila. Não podemos abrir mão de fazer da nossa casa uma extensão da igreja de Deus vivo. Meus irmãos, o povo estava caminhando ali, agora na dispersão lá de Tiago, e aqui o contexto é o mesmo do primeiro século que Paulo está escrevendo, para um povo que lida com o Império Romano, para um povo que sofre atrocidades, para um povo que, assim como Paulo, está na antessala do martírio, no corredor da morte.
mas não, ou apesar disso, continuavam servindo a Deus com aquilo que eram e com aquilo que tinham. Nós precisamos de fé para continuar no desafio de abrir as nossas casas. Penúltimo ou segundo, precisamos de famílias que não abram só suas casas, mas também abram seus corações. Sabe uma coisa linda no versículo 13? É quando Paulo fala o seguinte: saúdem a Rufo e a sua mãe, que também foi como mãe para mim. Tem muita gente que é mãe de muitos filhos, né? Eu carrego assim algumas mães por algumas cidades que eu passei. Carrego a irmã Alba, lá em Paracatu, Minas Gerais, como uma mãe. Carregava a irmã Helenice, além da minha mãe, a irmã Helenice, que foi a plantadora da primeira igreja batista em Arinhos, que faleceu quase 2 anos atrás, como mãe. Aqui carrego a irmã Meire Abreu, como mãe não apenas do Renato, da Dani e da Dulce, mas também mãe para nós, entre outras pessoas, entre outras irmãs. E Paulo está expressando isso. Olha, se tem uma coisa que nós precisamos como igreja nesse tempo, e precisamos de fé para continuarmos nesse desafio, é abrirmos os nossos corações, termos os nossos corações abertos para consolarmos uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Colossenses, em suma, está mostrando para nós que Deus usa pessoas para consolar pessoas. Como diz o pastor Heber Aleixo, no mundo de pessoas, Deus usa pessoas. E Deus quer usar a mim, e quer usar ainda mais você, a Igreja Central, para consolar pessoas. Meus irmãos, nós vivemos num tempo que as pessoas estão desesperadas. Nós falamos ontem à noite sobre termos uma fé para continuarmos sem nos desesperarmos. Há tantas coisas, tantas incertezas, e as pessoas à nossa volta estão precisando de uma palavra de consolo, de um coração aberto, para que elas recebam da nossa parte, através de nós, da parte de Deus, o consolo que só Ele pode dar. O consolo que não necessariamente apaga aquilo que nos acontece, mas que nos capacita, como temos visto durante todos esses dias, para lidarmos com aquilo que nos acontece. A promoção no emprego não vai gerar o consolo que só Jesus pode dar. O passamento em vestibulares ou serviço público não trará ou não trarão o consolo que só Jesus pode dar. As baladas, os diplomas, as viagens não trarão o consolo que só Jesus pode dar. O ativismo, mesmo na igreja local, não trará o consolo que só Jesus pode dar. Há pessoas perto de nós, há pessoas que sentam ao lado de nós, nos bancos das nossas igrejas, que carecem de corações abertos para que elas sejam consoladas também. Seja um abençoador, é o desafio. Lembra da língua lá em Tiago? Aqui também é uma necessidade. Nossa língua precisa ser medicina que leva a cura. Nossas palavras precisam ser mel que alimenta. E nossos atos precisam ser gestos altruístas que abençoam. Palavras e gestos que abençoam. Nossas palavras ferem ou abençoam? Nossas palavras promovem cura ou abrem mais ainda a ferida? Nossas palavras são palavras que acolhem ou que excluem? Nossas palavras são palavras que vêm de Deus ou que são torpes, vãs, que suscitam da nossa pecaminosidade?
precisamos não só de casas, mas de corações abertos. Por último, tanta gente que Paulo diz aqui, Maria e tantos outros que trabalharam. Verso 3, verso 6, verso 9, verso 12. Ele cita diversas pessoas que trabalharam muito no Senhor. E dessas diversas pessoas que Paulo cita, ele usa para alguns a expressão cooperadoras no trabalho. Cooperadoras de Deus. É assim que ele fala em 1 Coríntios também. Vós sois cooperadores de Deus. Edifício de Deus sois vós. Meus irmãos, que privilégio, como diz a nossa missionária Nauzira Nascimento, não apenas assistirmos o que Deus está fazendo, mas fazermos parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. E essa precisa ser a nossa oração, contínua e constante. Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo em Taguatinga, em Águas Claras, na região oeste de Brasília, no Distrito Federal, no Centro-Oeste do Brasil, no Brasil e no mundo. E para isso nós precisamos de casas abertas que acolhem, de corações abertos que abençoam, que consolam, mas de mãos abertas para trabalhar. Aqui cabe a frase do filósofo Muricy Ramalho: aqui é trabalho. Que apesar de ter sido técnico de São Paulo, disse a verdade, né? E fez jus mesmo quando esteve lá. Aqui é trabalho. Então, meus irmãos, parafraseando esse grande mestre, no nosso contexto eclesiástico, aqui é trabalho. Aqui nós não somos espectadores. Aqui nós não somos consumidores. Aqui nós somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos, nós arregaçamos as mangas, nós fazemos parte. Nós não apenas andamos com a prancheta como quem avalia os programas que nos são oferecidos, a qualidade do ar-condicionado, a qualidade do cross, a qualidade da pregação, a qualidade do louvor. Não, aqui eu vou ficar, aqui tem um bom serviço para me oferecer. Vou pagar a mensalidade do clube e vou frequentar aqui regularmente. A mensalidade é o dízimo. E participar dos programas é frequentar o clube, porque é assim às vezes que nós tratamos a igreja. Mas quando Paulo exemplifica em 1 Coríntios 12 que a igreja como um corpo, todos do corpo fazem alguma coisa, mas nem todos fazem a mesma coisa. E há muitos no corpo com um certo complexo de inferioridade. Eu queria ser mão. Já que eu não sou mão, não vou fazer. Eu queria ser orelha. Eu queria ser olho. Aí há o oposto disso, que é o complexo de superioridade. Mas eu sou mão nesse negócio aqui. Pensando o quê? Não sou pouca coisa não. Sou o pé desse lugar aqui. E por aí vai. Mas aqui, Paulo está falando de muita gente que diligentemente entregaram de fato suas vidas a Cristo. E como o próprio apóstolo disse lá em Gálatas 2:20, parece que é uma realidade aqui e é uma necessidade lá em Tiago. Não viver, não mais eu, mas Cristo viver. E esse viver que levamos, ou que vivemos, viver na morte de Cristo e para a glória de Cristo. Essa deve ser uma constante em nossas orações e no desejo do nosso coração. Não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo fala de Maria no verso 6, ele diz que ela é uma irmã que muito trabalhou pela igreja de Roma. Urbano era um cooperador de Paulo em Cristo. Trifene e Trifosa trabalhavam no Senhor e Pérside muito trabalhou no Senhor. Então, queridos, a igreja de Deus deve ser uma equipe de trabalhadores. Deus nos dá a salvação,
e nos chama para o trabalho. Temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus no estabelecimento do seu reino na terra, através de nós, até que Ele venha. Somos povo de Deus. E olha que interessante, voltando a uma das citações que eu disse aqui sobre fé, citação de Lutero, que a fé é Deus erguendo a mão do homem para receber aquilo que Ele está dando. Então nós podemos orar esta manhã, pedindo ao Senhor que erga as nossas mãos, para recebermos tudo aquilo que Ele nos deu nesses dias. E saímos daqui com uma fé para continuar, mas não continuar assim, tocando, seguindo aquilo que a gente faz, a rotina, a mesmice, mas saímos daqui nesses dias, estartados por Deus, ativados pelo Espírito Santo, para abrirmos a casa, abrirmos o coração e abrirmos as mãos. Quando abrimos as nossas mãos, nós estamos nos disponibilizando a fazer e a viver o mesmo que Jesus nesse tempo aqui. Feche seus olhos, o pastor Mateus vai nos conduzir em oração nesse momento. Que Deus nos abençoe na vivência da sua palavra.